2 Timóteo 4. Meus irmãos, voltando aqui para a palavra de Deus. Nossa nação vive um momento de fragilidade. Nossa nação vive um momento de dúvidas. Nossa nação vive corrupção, vive interesses próprios, egoísmo, ingerência, incapacidade administrativa. A busca pelo poder está sendo exagerada. E tudo isso tem levado essa nação à bancarrota, ou seja, à falência. O que a nação chamada povo de Deus tem feito? Eu vou fazer uma pergunta para você, mas você não levanta a mão aqui não. Você só responde no seu coração. O quanto você orou essa semana por essa nação? Quanto tempo você investiu em oração por essa nação? Nós temos alguns políticos evangélicos lá, e é bom que tenhamos mesmo. Mas o que eles têm feito? Algum deles abriu mão dos salários? Algum deles abriu mão das mordomias para que o Brasil fosse beneficiado? Você tem alguma notícia? Depois do culto você me avisa, se você conhecer alguém assim. Talvez eu vá pessoalmente cumprimentá-lo. Um deputado custa hoje, por mês, 83 mil. Com aquelas mordomias, 180 mil reais. Esse é um dado do site em.com.br. Será que os políticos evangélicos acham que é muito para eles? E eles têm abrido mão dos salários, daquelas mordomias, daquelas residências, né? Daquele auxílios moradias? Quando nós que não estamos na política, mas somos cidadãos dessa nação em decadência, o que nós faremos para que isso seja modificado? Nós não somos políticos, mas somos cidadãos. Dizemos ainda que somos cidadãos dos céus. O que nós temos feito? A massa evangélica, eu chamo de massa evangélica pejorativamente. Porque o que eu vejo de pessoas com camisetinha de nome de igreja, falando de Jesus, falando que é louco por almas, falando que é louco por tudo, outro cheirando a Bíblia como se fosse uma cocaína, outro fazendo um negócio arrepiado para falar que é de Deus, outro descendo de rapel no meio do culto para falar que é de Deus. Será que tem feito a diferença nessa nação? Ou será que essa massa evangélica não faz diferença porque não se converteu ao Senhor ainda? O evangelho consiste em abrir mão. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos, eu me arrependo dos pecados, e eu entrego todos os cuidados da minha vida ao Senhor. E quando eu sou crente mesmo, eu me alegro em abrir mão, eu me alegro em esvaziar de mim mesmo. Eu me alegro em orar pelos governantes. Eu me alegro em orar por aqueles que me amaldiçoam, que são meus inimigos. Eu me deleito somente no Senhor. E eu dou a minha vida pelo Evangelho da Graça. Será que nós temos visto essa característica no povo chamado evangélico? A igreja evangélica tem se mostrado ignorante quanto ao Evangelho da Graça. Dentro de uma igreja evangélica você tem de tudo, menos o Evangelho da Graça. Eu tenho autoajuda, eu volto ao judaísmo, começo a usar roupa de judeu, eu começo a ditar normas para a igreja, falando, se você for mais santo, você vai vestir assim, se você for mais santo, você vai fazer isso, se você é aquilo, vai fazer aquilo. Mas o Evangelho da Graça e a doutrina dos apóstolos está esquecida nas igrejas evangélicas. Por que será? Os crentes de Éfeso aqui estavam enfrentando dificuldades. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, é porque falsas doutrinas estavam adentrando, falsos ensinos sobre a ressurreição estavam adentrando, fábulas, mitos, coisas que não são da palavra. E Timóteo, então, é chamado e incentivado a pregar a verdade, a pregar o Evangelho da Graça, a ser persistente, fiel, justo, qualificado pela palavra, apto pela palavra. Proclamação do Evangelho,
da fé em Cristo Jesus somente. Será que a massa evangélica tem entendido isso? A massa evangélica se desviou da verdade. Eu vi um pastor abrir a boca com muito gosto e falar: nós somos 40 milhões de evangélicos. Isso me frustra. Porque 12 homens, um sendo o diabo, Judas, eles viraram uma nação de pernas para o ar, pregando somente o evangelho. Agora nós somos 40 milhões de evangélicos, sendo que a maioria deles incrédulos, não crentes, não cristãos, não verdadeiramente convertidos ao Senhor. Porque não há como um país com 40 milhões de salvos em Cristo Jesus estar tão decadente, tão à beira do abismo como está a nossa nação. E é interessante que esses 40 milhões chamados de crentes não são perseguidos. Eles não conformam com o mundo ou eles conformam com o mundo? Somos realmente 40 milhões? Onde está a diferença? Onde está o poder? Porque o evangelho é poder, e um convertido, ele tem o poder de Deus, é o evangelho na sua vida. Por que não há poder? Como um país com tantos evangélicos assim, se fossem mesmo evangélicos, poderia estar dessa maneira que está? Meus irmãos, nós vamos ler 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Senhor Deus, grande é o mistério da tua palavra. A tua palavra é poder para a salvação, para a transformação, para a condução em segurança, no nome de Jesus Cristo. Que os nossos corações estejam abertos agora pela tua palavra. Vem com teu Espírito Santo e passeia no meio dessa igreja, Senhor Deus, com liberdade, Senhor Deus, para transformar vidas aqui essa noite. Senhor Deus, o servo que está aqui à frente, não há nele condição nenhuma de expressar da tua verdade, mas se o Senhor quiser, se a tua misericórdia for derramada sobre ele, nós podemos então aprender da tua palavra, no nome de Jesus. Faz um milagre sobre essas vidas, sobre a minha vida, para louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. As infiltrações de falsas doutrinas, elas têm permeado e têm sido fortes. O pior, elas têm sido aceitas na igreja evangélica. Homens estão à frente falando coisas que diz que Deus falou, mas que não confere com a verdade, que é a Escritura, com a palavra de Deus. As pessoas estão muito mais preocupadas no que sentirão durante um culto, não se o louvor chegará ao trono de Deus. Por isso eu vejo as pessoas dançando para a direita, dançando para a esquerda, mas eu não vejo as pessoas colocando a cabeça no chão e a boca no pó e clamando: Senhor, sou um miserável pecador, tem misericórdia da minha vida. As pessoas se sentem bem muitas vezes, os louvores eles são feitos para que o povo mexa, mas eles deveriam ser feitos para que o povo se arrependesse, se humilhasse, para que o nome do Senhor fosse conhecido através dos louvores, para que os atributos de Deus fossem conhecidos através da letra dessa canção, e para que Deus fosse homenageado. Louvor é homenagem. Homenagem a quem? A um Deus santo, poderoso, fiel, justo, reto, cheio de misericórdia, cheio de longanimidade. Um Deus que amou a nossa vida a ponto de enviar o seu Filho sem pecado algum para morrer no nosso lugar. Os homens se tornaram apaixonados pelo prazer, hedonistas, mesmo quando estão escondidos numa capa de religiosidade.
Pregadores com ar de piedade e de amor a Deus têm feito impérios com o dinheiro das igrejas. Pastores querem dominar as ovelhas que não são deles, mas são do Senhor. Por isso deveriam ter zelo e cuidado, como se fossem subalternos deles. Ovelhas querendo entrar num templo para receber algo em troca, e muitas vezes entrando nas fogueiras santas da vida aí para ganhar mais dinheiro. Precisamos de um chamado ao arrependimento e à sã doutrina. Precisamos voltar à raiz do Evangelho. O Evangelho não foi estabelecido para que você se sinta bem. O Evangelho foi estabelecido para que você seja transformado pelo poder do Senhor. O Evangelho que não confronta não é Evangelho, porque o Evangelho que vai de encontro com a sua carne, ele é um Evangelho maculado, falsificado. E ele não serve para nada. E Paulo, então, escrevendo aqui a Timóteo, ele nos dá algumas instruções que serviu para Timóteo, mas pode servir para nós também. Prega a palavra. O que é a palavra de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Não há outro evangelho. Não há outra palavra que precisa ser pregada. Não, o entendimento dos homens não tem aceitado. Eles precisam do Espírito Santo abrindo seus corações para receber o evangelho, o arrependimento, a conversão a Cristo, o abandono do mundo e dos pecados. Nós temos vivendo um tempo em que a palavra não tem sido pregada. Por isso existe essa massa falida, chamada massa evangélica de 40 milhões de pessoas. Que se for perseguida, talvez não reste 3% dessa massa. Talvez não reste 3%. Homens e mulheres não têm continuidade e vigor para louvar e para adorar o Senhor dentro e fora do templo. Homens e mulheres não querem que a palavra seja pregada. A igreja tem esperado manifestações exóticas e estranhas. Aí sim há poder. Aí sim há poder. O irmão, você viu o que ele fez? Ele deu uma pirueta, saltou do púlpito e caiu no chão. É o poder. Se você for na África, isso é o que mais tem. Aí você vai ver o que é pirueta bacana. Mas irmão, se Deus quiser dar uma pirueta através de você, Ele dá. Mas eu não vejo aqui na palavra pirueta. Eu vejo na palavra homens quebrantados. Homens que queriam somente a Cristo. Homens que amavam as Escrituras. Semana passada nós falamos do rei Josias, que foi encontrado o livro. E quando leram para ele o livro, ele falou, não, está tudo errado. Um homem reto, diz a palavra, que não houve reto como ele. Nem antes e nem depois. Mas aquele homem, quando foi confrontado com a palavra de Deus, houve arrependimento, houve dor pelos pecados no seu coração. Essa é a palavra de Deus. A igreja tem esperado doutrinas de homens. Os cultos têm sido cheios de entretenimento. Olha, nós precisamos fazer isso, senão o povo mais velho vai embora. Olha, nós precisamos fazer isso, senão o povo mais novo vai embora. Olha, nós precisamos fazer isso, senão o irmão que ele é maconheiro, ele vai entrar e aí ele vai embora. O maconheiro é mudado pelo Evangelho. O homem mais velho precisa do Evangelho. O homem mais novo precisa do Evangelho. E as crianças têm que ser retiradas do templo para ter uma palavra de acordo com o entendimento. Mas não é para falar de bichinho da arca de Noé. É para falar que Jesus Cristo é Senhor. Os professores estão desqualificados muitas vezes porque não sabem a verdade. E ficam ali distraindo as crianças com historinhas. Eu tenho uma pessoa que vai lá em casa, ela chega para o Pietro e fala, eu falo, filha, não é, ele entende o português, pode falar com ele. Às vezes os professores estão desse jeito. Deus sempre quis a salvação dos homens e das crianças. E a salvação dos homens e das crianças é através do Evangelho. E essa palavra tem sido esquecida. Nela, na palavra é que há poder. A palavra é loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos é o poder de Deus.
A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. E nós precisamos voltar para essa palavra. E essa palavra pode fazer com que o homem seja transformado. Eu fui transformado pela palavra. Não é porque chamaram um pastor legal que pregou, pagaram um cachê para ele, o pastor é importante, nada disso. O Espírito Santo me tocou. Tinha um pastor que nem sei quem está pregando, e meu coração foi lavado pelo sangue do Cordeiro, dentro de uma igreja, com 38 anos de idade, e eu nasci dentro de uma igreja. Meus irmãos, a palavra deve ser insistida. Prega a palavra e insista, quer seja oportuno ou não. Reunião de final de ano, ceia de Natal, bênção, não é? Amém. O que você faz lá? Você come peru e chester? Eu não gosto nem de peru nem de chester. Mas se me chamar para a ceia de Natal, nós vamos falar de Jesus. Ah, ceia do Ano Novo, o que tem lá? Chester de novo, sobrou, não saiu, porque aquele frango gordo ninguém aguenta. Então vamos aproveitar e vamos falar de Jesus. É a mensagem de Natal, é a mensagem de Ano Novo, é a mensagem de segunda-feira, é a mensagem de quinta-feira, é a mensagem de quarta-feira. A palavra de Deus, insista, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, exorta. Exortar tem uma definição aqui muito importante. Quer dizer, encoraja. O pregador excelente confronta o pecado e em seguida encoraja os pecadores arrependidos a comportarem de maneira correta. Olha que coisa mais forte. Os pecadores arrependidos. Você não vai conseguir ficar exortando pessoas aí não crentes com versículo. Tem gente que vai e solta o versículo no meio de ímpio e depois fala, se não aceitar, queima Jeová. Devia queimar quem está falando. Porque não é assim que a palavra diz. Tenha paciência. Tenha longanimidade. Exorta com toda longanimidade. Firmeza, mas longanimidade. Ore antes da exortação. Ame essa pessoa antes de exortá-la. Eu sempre falo para um professor de escola bíblica, um líder de célula, não exorte se você não conseguiu amar essa pessoa. De repente a ovelha fala um negócio até parado e o líder fica doido. Ele tem vontade de dar um abraço, aquele abraço assim. Não é? Eu falo, não é hora de dar um abraço e nem de exortar. Ore por essa pessoa primeiro. Quando você estiver amando essa pessoa, você vai e exorta, no nome do Senhor Jesus. E você vai chorar com ela, e você vai abraçá-la e orar. E vocês vão, então, ganhar uma alma. Meus irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós estamos enchendo os nossos cultos de coisas que são vãs e que não produzem efeito de salvação. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Só a palavra pode mudar um homem. Se nós voltássemos um pouquinho no capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Olha aqui, não tem outro objetivo a palavra de Deus, não é para você sentir bem. É para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Aí no 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Onde está o homem de Deus, você pode substituir por servo de Deus. Se coloque ali. A Escritura não é para fazer a igreja vibrar. A Escritura não é para fazer a igreja chorar. A Escritura é para fazer a igreja chorar pelos pecados que ela tem. Vocês estão entendendo? É profundo demais o que a Escritura tem para fazer nas nossas vidas. 2, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Este tempo é hoje. Este tempo é hoje. Não podemos chamar a igreja para uma vida coerente com a verdade, pois nos tornamos pastores sem amor. Nós somos pastores sem amor, porque nós mentimos para a igreja dizendo que está tudo bem, que está tudo bem.
Nós temos um caso aí de mentira, nós falamos, não, isso é uma mentirinha, isso não tem nada a ver, não. Nós temos um caso de adultério, nós tratamos, não, isso é só um caso. Isso acontece, o homem é assim mesmo, ele é muito viril, ele não segura a onda. Nós temos o caso aí de uma pessoa que ela emite notas frias, não, mas é um irmão em Cristo, não pega duro com ele, não. Pastores sem amor, não dizem a verdade para as igrejas. Eles dizem que está tudo bem, quando a igreja está perecendo no pecado. Eles dizem que está tudo bem, quando eles sabem que o erro está evidente na vida dessa pessoa. E ele não exorta essa pessoa em amor. Meus irmãos, como nós vamos ter uma vida coerente com a verdade, se nós não somos instruídos na verdade? Meus irmãos, só a sã doutrina pode nos trazer a verdade. As pessoas não toleram mais a pregação do Evangelho. Está muito duro. Me magoou. Glória a Deus. É para mexer no seu coração e mexer no meu. Eu estava conversando com o irmão Júlio, né? O irmão Júlio falou, então você chega tarde do ônibus. Eu falei, ainda vou editar o culto, irmão. Irmão, não consigo dormir. Eu falei, eu não consigo dormir depois das pregações. Deus me arrebenta. Porque eu sou transformado em cada dia que eu trago uma palavra. Isso me corta, porque eu sou um miserável. E eu preciso ser tocado por essa palavra. Eu não consigo. Está tudo bem, o amor é lindo, não sei o quê, esses pregadores de televisão, não suporto, não consigo. Não está tudo bem. Eu ainda não sou um varão perfeito. Aliás, eu não conseguirei atingir a perfeição. Mas no quesito perfeição relacionada à maturidade, eu preciso crescer a cada dia. E eu preciso de vocês, porque vocês estão vendo falhas em mim. Em amor, vocês têm me exortado, me chamado num canto e falado, pastorzão, precisa melhorar aqui, precisa caminhar aqui, olha o que diz a palavra. Eu tenho que falar, perdão, meu irmão, muito obrigado pelo teu amor sobre a minha vida. Eu prefiro que vocês saiam daqui tudo com raiva de mim, como tem saído às vezes, do que ficar batendo nas minhas costas e falar que foi ótimo. Não foi nada ótimo, foi terrível, acabou comigo as pregações aqui. Me deixaram no chão. E o que eu quero é que vocês sintam assim também. Porque não está tudo bem. Nós não estamos bem. Nós não estamos amando o Evangelho. As pessoas não toleram mais a pregação do Evangelho porque ela lhe machuca os ouvidos e os corações. O Evangelho confronta a carne. O Evangelho confronta tudo aquilo que nós gostamos de fazer. O Evangelho, ele tem feito isso durante todo o tempo. Não esse Evangelho que eles têm pregado, mas o Evangelho verdadeiro. O crente não salvo é inimigo de Deus, inimigo da verdade de Deus. A pessoa não salva, ela odeia esse discurso que eu estou fazendo aqui agora. Ela odeia. Sabe por que ela odeia? Porque ela odeia a verdade. É normal que o pregador da verdade seja odiado pelas pessoas não salvas. Eu estava lendo um artigo sobre John Wesley e eu sempre soube desse artigo, mas eu queria tomar um pouquinho do tempo de vocês para ler. É pequeno. John Wesley estava pregando pelo país montado em seu cavalo, meditando na palavra de Deus. Ele leu mais de 150 vezes a Bíblia em cima de um cavalo. Eu falo um cavalo porque é um por vez, tá? Porque um só não aguentava tudo isso, não. Ele andou mais ou menos 350 mil quilômetros em cima de um cavalo. Às vezes a gente acha difícil vir ao culto, né? A Igreja Batista do Quente é muito longe. Longe é você da salvação. Ele percebeu que em 3 dias ninguém o tinha perseguido. Ninguém o tinha caçado, ninguém o tinha amaldiçoado, ninguém tinha tentado bater em seu corpo com paus e pedras. Então ele desceu do seu cavalo e começou a orar e indagar em seu coração. Ele disse, Deus, eu me tornei um homem carnal? Minha mensagem se tornou tão mundana que ninguém mais me persegue? Exatamente nesse momento de sua oração, um fazendeiro que odiava John Wesley, o vê orando, pegou um tijolo e jogou nele, que passou raspando o seu nariz. Então Wesley louvou ao Senhor dizendo, Deus, muito obrigado,
Agora sei que o Senhor confirmou seu favor por mim. Nós queremos ser animados. Gente, eu sou evangélico, ó, todo mundo tem que me amar. Mas evangélico tem que amar. Agora, crente, lavado no sangue do Cordeiro, você não vai ser amado. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido porque o seu testemunho, ele mexe com o coração do ímpio. Ele deixa o ímpio irado. Ele deixa o ímpio enfurecido. Se você é amigo do mundo, você constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Aliás, a palavra começa dizendo assim, infiéis. Vocês que são amigos do mundo, ela chama de infiéis, adúlteros. O povo pensa que adultério é só homem com mulher. Adúltero espiritual, como o povo de Israel adulterou. Infiéis. Se você é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então eu queria perguntar para você: você é um cristão genuíno? Você tem feito uma diferença tão grande que as pessoas têm uma restrição forte contra você? Ou quando você chega numa rodinha e eles fazem assim, eles estão conversando, aí eles veem você chegar e eles falam: ô irmão, vem cá. Olha, nós estávamos conversando sobre isso, né? As igrejas tudo tão certa, o que importa é Deus, todos os caminhos levam a Deus. Aí você fala amém? Ou então a gente fala assim: olha, agora a gente não pode falar mais que homossexualismo é pecado, que aborto é pecado, que adultério é pecado, porque a gente é amigo do mundo. Não, isso não é verdade. Tudo isso é pecado. Assim como a mentira é pecado, o engano é pecado, como essas práticas que estão fora da palavra de Deus, que vão contra a palavra de Deus, são pecados. Nós precisamos dizer ao mundo quem somos, quem nos salvou, a quem seguimos e como queremos viver. Nós precisamos declarar, ainda que nos custe a vida, a carreira, ainda que nos custe o emprego, ainda que nos custe a promoção na empresa, nós precisamos deixar claro de quem nós somos servos, ou do mundo, com seu dono que é Satanás, ou do Senhor. Terceiro, recusar a verdade. Versículo 4. E se recusarão a verdade. Meus irmãos, esse é um problema sério de hoje. Se isso acontece dentro da própria igreja, imagina lá fora. O coração perdido, ele ama a mentira e não a verdade. Ele ama a mentira. Ele quer que você diga justamente o que ele quer ouvir. E para isso nós temos os pastores mercenários, que estão fora da palavra de Deus, que sabendo disso, eles lhe oferecem aquilo que querem. Eles têm uma moeda de troca, eles dão o que as pessoas querem para tirar o que ele quer. E aí eles oferecem os banquetes das fábulas, das ideologias carnais, das filosofias de homens. E isso apenas acalenta um coração que ama o pecado. Uma vez, uma pessoa começou a se aproximar de mim e eu comecei a conversar o que nós esperávamos de uma pessoa para o ministério aqui na Igreja Batista do Kennedy. E essa pessoa foi embora. E ela foi para outra igreja. E nós estávamos reunidos uma vez, almoçando com alguns pastores, e eu falei: olha, na Igreja Batista do Kennedy, a gente está falando sobre louvor e adoração aqui no púlpito. Na Igreja do Kennedy, se a pessoa bebe socialmente, se ela ouve música do mundo, se ela tem algumas práticas do mundo, nós não deixamos que ela suba, nós preferimos que ela se prepare para subir quando estiver separada do mundo. Um pastor disse para mim: olha, você é um homem sem amor, por isso você perdeu um grande músico na sua igreja. Eu não vou remedar certinho como é que ele fala, que vocês vão matar na hora. Mas dá para fazer mais ou menos parecido. Mas eu não vou fazer isso não. Eu falei: ô irmão, eu não sabia que meu coração era tão sem amor assim. Passaram-se 2 meses, eu encontrei esse mesmo pastor. Eu falei: ô irmão, a paz, como é que está o irmãozinho lá? Rapaz, não me fala nada. Eu falei: o senhor não falou que eu sou sem amor? Mas me deu um problemão. Por quê? Porque quis agradar a todos e chamar todos e receber todos de qualquer maneira. Não passou pelo crivo da palavra.
Precisamos entender que o cristianismo nunca será amigo deste mundo. Nunca será amigo deste mundo. O cristianismo sustenta o único amigo, o único caminho para a salvação deste mundo. Eles nunca serão amigos. O cristianismo nunca se mistura às exigências do mundo, mas as exigências deste mundo se misturam a ele. Um grande pregador chamado Paul Washer disse essa frase. Não há como misturar o cristianismo com o mundanismo. Meus irmãos, como tem sido? Você tem recusado a verdade ou você tem recebido a verdade? Você tem sido chocado pela verdade? Você tem sido mexido pela verdade? Você tem sido rasgado pela verdade? Ou você tem sido indiferente com a verdade? Uma das piores qualidades de prática da igreja cristã evangélica atual é quanto à leitura da palavra. Ela não lê Bíblia. Quando lê, ela lê mais ou menos assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e no tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, amém. E ó, tchá. Ela não medita no que leu. Ela não pede a misericórdia do Senhor para que essa palavra produza nela algo especial. Ela não ama a verdade. Ela não sente fome pela verdade, paixão pela verdade. Ela não ama o Senhor a ponto de querer conhecê-lo mais e mais. De querer compreender as verdades e maravilhas de um Deus que todas as coisas coordena, que é soberano sobre todas as coisas. Ela usa de um Deus que ela fez no seu coração quando ela está doente, quando ela está sem salário, o salário da firma atrasou, quando ela está sem emprego, ou com problema com seus filhos, ou com problema no seu casamento. Aí ela usa desse Deus. Mas é um Deus que não é o Deus da palavra, é um Deus que ela fez no seu coração. É um Deus meio gênio, né? Que ela esfrega e ele aparece e deixa 3 pedidos para ela escolher. Meus irmãos, não recusem a verdade. 4, cumpra cabalmente o teu ministério. De que maneira? Dentro da verdade, dentro do evangelho da graça. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. O que é sobriedade? É andar não cambaleante. Por que a pessoa não pode ingerir álcool e dirigir? Porque ela não fica sóbria, ela pensa que ela está, mas há uma variação. O irmão que é agente do trânsito, já foi agente do trânsito, é isso, irmão? É correto? Ela não consegue o reflexo para fazer uma manobra de urgência. Assim deve ser o crente. Sobriedade na palavra. Para, irmão, de buscar a igreja que te arrepia, irmão. Para de buscar a igreja que você fala. Ai, para. Ainda mais se você tiver com alguma cárie, não é que você vai doer demais. Suporta as aflições. Suporta as aflições. Poxa, que notícia ruim, eu vou ter aflição? Sim. Digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse evangelho de aflições é o verdadeiro. Ah, irmão, mas eu não queria. Não quer, então não é esse. Você vai procurar um outro evangelho que vai te conduzir ao inferno. Porque o evangelho da restauração e da graça é assim. Você passa por lutas, por provas e por aflições e perseguições. Não há outro evangelho verdadeiro que você não passe por isso. Isso é bom quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, você ama passar aflições por amor a esse Deus que foi à cruz por você. Que é um Deus real, vivo e que reina e reinará eternamente. Paulo, diga a Paulo que eu mostrarei o quanto importa. Oi? Sofrer pelo meu? Paulo, você sempre viveu na maciota. Agora você é crente em Cristo Jesus. Não é negocinho de louco por Jesus, louco por alma, não. É crente mesmo, lavado no sangue do Cordeiro. Então eu vou te mostrar agora, Paulo, vou te dar uma lição. Quanto que é bom sofrer pelo meu nome. E se para nós vier essa palavra agora? Quer ser crente? Eu vou te mostrar então o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo.
essa ideia de que crente não fica doente, que crente não tem problema no casamento, que crente não tem problema com filho, que crente não tem problema de desemprego, que crente não tem problema de falta de dinheiro, chamada teologia da prosperidade. Quem escreveu ela? Capiroto. Capiroto. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. O que é nosso? O pecado e a condenação. Foi de lá que nós saímos. Nós estávamos onde? Mortos. Onde? Nos nossos delitos e pecados. As nossas transgressões nos fizeram inimigas de Cristo. Quer que restitua isso? Quer? Não, né? Nem eu. Então, por isso que eu não canto essa música. Faze o trabalho de um evangelista. O que é fazer um trabalho de um evangelista? É anunciar o evangelho. Primeiro, sem palavras, por nosso idôneo comportamento e procedimentos. Meus irmãos, se vocês olharem para mim, eu quero que vocês tenham muita misericórdia de mim e orem por mim, porque vocês vão ver defeito em mim, não são poucos. Mas eu tenho tentado ser um servo do Senhor Jesus e tenho levado isso muito a sério, então eu peço que vocês me perdoem. Às vezes vocês não tiveram coragem de falar, mas eu já magoei bastante vocês. Mas vocês estão orando por mim, para eu ficar melhor. Mas eu amo essa palavra e eu tenho tentado ser coerente com ela. Mas eu não sou perfeito, mas vocês também não são. Mas nós temos que fazer o trabalho de um evangelista também. Embora nós não tenhamos, muitos de nós não tenham a posição de Tiago, de Timóteo, que era viver fazendo isso. Você é um evangelista onde você foi plantado, no bairro que você foi plantado, no lugar que você trabalha, na escola que você estuda, você precisa mostrar o evangelho de Cristo através, primeiro, de uma vida coerente. Nós somos o motivo dessas cadeiras não estarem cheias, porque o nosso testemunho faz com que as pessoas sejam repelidas do evangelho da graça. Ficou satisfeito comigo? Eu senti que vocês ficaram satisfeitos comigo. Mas é isso que nós somos. Nós temos deixado de buscar crescimento. Às vezes nós achamos fácil dar uma cesta básica para uma pessoa, mas nós achamos difícil investir em oração por essa pessoa. Nós achamos difícil, talvez, buscar essa pessoa para vir a um culto. Então a gente vai lá, joga uma cesta básica nela e some. Quase como uma esmola. Porque nós não queremos investir. Esse primeiro banco aqui eu investi muito tempo neles. Amém, irmão? Foi muito tempo, né, irmão? Glória a Deus. Foi um investimento, né, irmão? Foi um investimento. O irmão Boareto, eu conheci ele, comecei a conversar na peixaria, e depois conversando, falando de Deus, tal, e depois abri uma célula e levei para casa. Toda célula ele chegava, ficava de pé, porque eu sou católico. Eu falei, amém, irmão, já registrei. Chegava na outra célula e ele falava assim, porque eu sou católico. Eu falei, irmão, o senhor quer ir no cartório? A gente registra isso. E já... Eu nunca chamei ele para sair fora da igreja católica. Chamei irmão. Nunca. Aí chegou um dia, ele veio aqui no final do ano, todo mundo dá um testemunho aqui, no dia 31, e falou, eu sou um católico, eu não sei o que eu sou. Eu já não sei se eu sou, se eu não sou. Mas interessante, a gente está junto há muito tempo. Nas crises, nós estamos juntos para resolver, para tentar ajudar. E aí trouxeram a sogra, né, que é a mãe da Diane, a Lília, o Du, agora a Nora, né? Esse negócio de Nora é bom, né, irmão? Bênção. Aleluia. Ajuda a lavar os trem depois, né? Essas coisinhas. Glória a Deus. Mas então, meu irmão, fale do Evangelho. Eu nunca menti para eles sobre o pecado. Uma vez a Diane quis defender o homossexualismo comigo. Eu falei, abra sua Bíblia lá na peixaria, né? 1 Coríntios 6:9. Ela olhou e falou, é. Eu falei, calma, irmã, essa é a verdade. Se a senhora quiser ir para o outro lado, tudo bem, mas essa é a verdade. Eu nunca menti para eles. E eles sabem que eu nunca menti para eles. E eles poderiam ter ido embora na minha casa na primeira, na segunda, na terceira, porque sempre foi duro com eles. E quando eles chamam para o aconselhamento, eu sou duro com eles. E eles sabem que eu sou duro com eles. E quando a dona Maria foi na minha casa, eu fui dura com ela também. A Lília, então, coitadinha, já está até anestesiada. Por quê, gente? Porque a verdade é que vai levar eles de pé.
É a verdade que vai conduzi-los ao reino. Não é mentira. Não é mentira. Eu não preciso medir as palavras aqui para exortá-los, porque eles estão acostumados com o tratamento do Evangelho da graça. E se eu tivesse mentido para eles, talvez eles tivessem perdido hoje. Não minta. Fale do Evangelho. Ah, irmão, mas se eles forem embora, eles já estão perdidos, irmão. Já está condenado. Você não está fazendo nada de errado. Eles estão condenados. Eu nasci na iniquidade concebeu minha mãe. Eu já estou morto. A chance que eu tenho com a verdade é de ficar vivo. Ser ressuscitado pelo Evangelho da graça. Mas condenado já está. Por que eles esconderam a verdade? Por que a igreja hoje não prega o arrependimento, não prega a conversão a Cristo Jesus, abandono do mundo, abandono dos pecados de estimação? Porque a igreja não prega a verdade. Essa verdade pode mudar o coração de um homem. E eu concluo dizendo, será que nós temos 40 milhões de homens e mulheres cheios da verdade de Deus? Será que esse país, segundo o IBGE, tem realmente 40 milhões de homens e mulheres que são lavados no sangue do Cordeiro? Será que você está cheio, você agora, pessoalmente, você está cheio da verdade de Deus no seu coração? Será que a verdade de Deus tem sido para você o melhor patrimônio que você tem? Você quer um Brasil diferente? Aí eu faço uma pergunta, você quer um Brasil diferente? Você é o modelo de cristão que vai fazer diferença nesse Brasil? Hoje cedo eu chamei a atenção dos pais aqui e mães. Querem filhos crentes, mas eu não vejo os pais abrirem uma Bíblia na sua casa para dar exemplo aos filhos que têm um tempo com Deus de qualidade. O seu filho encontra você no seu quarto ajoelhado e orando. O seu filho encontra você na mesa da cozinha meditando e chorando na palavra de Deus. O seu filho encontra você se preparando, passando perfume, pondo uma roupa decente para ir adorar a Deus e fala, como é bom adorar a Deus, meus filhos, como eu amo a presença do Senhor. Ah, não, eu quero meu filho, eu quero que Jeová mude meu filho, aleluia, mas eu não quero ser mudado. Eu quero continuar na minha vida perniciosa, pecaminosa. Aí eu levo o meu filho na igreja. Ah, quando você chegar na presença do Senhor, eu não sei o que vai ser da sua vida. Você não entra? Você traz filho na porta e não entra? Por quê? Você não ama Deus, não? Você quer que seus filhos amem aquilo que você não ama? Você quer que seu filho ame aquele a quem você nem reverência tem por ele? Vai ser muito difícil, porque o teu exemplo é ruim. Então, quem realmente somos diante de Deus? Quem realmente somos diante de Deus? Nosso Deus é santo, nosso Deus é perfeito. Para Ele, nós temos que expressar adoração, louvor e glória. Amém?